Olá, tudo bem? Graça e paz. Há quanto tempo, né, a gente não conversa para meditar sobre a palavra do Senhor e ver o que Ele tem a nos dizer. Então, hoje eu vim trazer para vocês um tema que é lindo de estudar, uma palavra maravilhosa direto do trono de Deus, e uma palavra que tem muito a nos ensinar a respeito da prudência, a respeito de estarmos sempre preparadas para a vinda do Pai, para a vinda do Filho do Homem, para a vinda de Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador, aquele que se entregou por nós naquela cruz, derramando seu sangue e deixando a demonstração do que é amor, né? Então, a prudência em estar sempre preparados, porque nós sabemos que a vinda dele se aproxima, mas nós não sabemos a hora que ele virá. Então, abra sua Bíblia, lembrando que Bíblia não tem distinção, a palavra de Deus é igual para todos, independente da religião que a gente siga, a doutrina que a gente siga, a palavra de Deus é sempre a mesma. Então, abra sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Então, vamos acompanhar. É uma leitura linda. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, sai ao encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Palavras que nos salvarão. São essas palavras de Jesus. Que palavras lindas, né, meninas? E tem muito a nos ensinar. Aqui Jesus quer explicar como será o reino dos céus, né? Ele explica: o reino dos céus é semelhante, então vai ser assim, parecido com isto, né? Com essas 10 virgens. Quem são essas 10 virgens? Essas 10 virgens somos nós, que estamos aqui aguardando a vinda do nosso Senhor, do nosso noivo, que é Cristo Jesus. E a palavra nos diz que elas tomaram as lâmpadas, né? Aqui ele usou para explicar que antigamente a noiva ficava em casa aguardando a chegada do noivo, e as virgens, elas saíam ao encontro do noivo para iluminar o caminho, né? Que ele iria passar. Aqui, então, ele compara com essas 10 virgens. A igreja somos nós. A noiva de Jesus somos nós.
Ele virá para buscar a sua noiva. Então, a noiva somos eu e você. Somos a igreja. A igreja é cada uma de nós, cada um de nós. Igreja não é uma placa, não é uma denominação. A igreja somos eu e você. Então, um dia, esse noivo maravilhoso virá para se encontrar com a sua noiva. Ele virá para nos buscar, nos resgatar, né? E o que acontece? Quando a gente está no papel das virgens que vão para buscar o noivo, para iluminar o caminho que ele vai chegar, ele compara com as noivas, com as virgens, né? E aqui ele fala que haviam 10 virgens. E todas elas eram virgens, então todas elas eram de dentro do conhecimento da palavra do Senhor. Aqui, virgem é ser pura, ter pureza no coração, é buscar a palavra, é acreditar na vinda de Jesus. Então, todas elas eram essas virgens que estavam lá para iluminar o caminho. E com as suas lâmpadas acesas, todas elas estavam crendo que Jesus viria, né? Que o noivo viria, acreditando, como todos os que estão dentro do seio de uma religião, né? Todas nós acreditamos que Jesus vai voltar. Então, por isso, todas as noivas, aqui a palavra nos diz, eram conhecedoras dessa vinda de Cristo. Como nós somos, né? Nós somos conhecedoras que Ele está vindo. Nós precisamos sair ao encontro dele, mas nós precisamos estar preparadas, sempre, né? Porque aqui o que a palavra nos diz no versículo 2. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, o que é uma pessoa nécia? Uma pessoa ignorante, uma pessoa louca, uma pessoa que não tem prudência. É aquela pessoa que não tem medo do perigo, não aceita instruções, não aceita o que a palavra de Deus diz, né? Por mais que estivesse dentro do seio das outras virgens, estivesse juntas, andando no mesmo caminho, para o mesmo propósito, existem essas pessoas nécias, que mesmo assim, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, elas não aceitam muitas coisas. Eu faço do meu jeito, como der, isso daqui não é perigoso aos meus olhos, eu acho que é certo, eu não preciso fazer assim, né? E age de forma nécia, de forma louca, insensata, imprudente, não é preparada. 5 delas eram assim. E 5 delas eram prudentes, aquelas pessoas que estão sempre fugindo do perigo, fugindo do pecado, não querem bater de frente com o que não agrada ao Senhor. Aquelas pessoas que se preparam com antecedência para todas as coisas, pessoas que têm medo do pecado, pessoas que temem desagradar a Deus, né? Essa leitura serviu muito para mim. Como eu digo, sempre que a gente vê uma leitura, acompanha a palavra de Deus, Deus vai nos tratando um pouquinho mais, cada vez mais. E eu sempre peço, Senhor, não permita que eu seja esta nécia, né? Tira essas vezes ignorância de dentro do meu coração, trata minha alma, meu espírito, trata meu coração, né? Me permita, Senhor, ser esta mulher prudente, né? Preparada, que esteja cada vez mais disposta a buscar ao Senhor, a aprender sobre a sua palavra. É isso que nós devemos pedir a Deus, que Ele trate o nosso coração, nosso espírito, que o Espírito Santo haja dentro de nós, para que nós possamos ser estas mulheres prudentes. Então, sim, metade das pessoas que seguiam ali eram nécias e metade eram prudentes, dentre as 10, né? Jesus nos deu 10 aqui, mas aqui é o todo da igreja, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, quando a gente não se deixa preencher totalmente do Espírito Santo, nós achamos que aquele pouco que nós já recebemos é o suficiente.
né? Mas o Espírito Santo, ele precisa ser em abundância na nossa vida. O azeite, como eu disse outra vez na ministração, que Eliseu aumenta o azeite da viúva, esse derramamento do Espírito Santo. O azeite é a descida do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Então, elas acharam que aquele pouco que elas tinham já era o suficiente, que não precisava buscar mais, não precisava ter mais em abundância do Espírito Santo de Deus. Não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Elas entendiam que o Espírito Santo tem que ser em abundância, que a nossa busca pelo Espírito Santo tem que ser constante, tem que ser diária, tem que ser em grande intensidade, que pouca coisa é perigosa para a nossa vida aqui nesta terra. Pouco do Espírito Santo de Deus é perigoso. E como que a gente obtém esse azeite? Sendo prudentes, sendo sensatos, cuidadosas, nos afastando do perigo, nos afastando do pecado, né? Perdoando, ajudando no que for ao nosso cabimento, ajudar, a gente vai ajudar, né? Nunca dar as costas para quem precisa, né? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então, a palavra de Deus, ela nunca nos diz o dia em que Jesus virá. Ele tarda, não tem hora certa para ele vir. Por isso que muitas pessoas desistem em determinado momento do caminho, porque acham que Jesus não virá, né? Passa geração e a gente sempre ouve: Jesus virá, Jesus está voltando e ele virá para nós. Mas nós não sabemos a hora e nem o dia. E o que acontece? Muitas vezes esse sono, esse adormecimento é isso, é o abandono, é o esfriamento em ler a palavra de Deus, é o esfriamento em oração, é se esfriar em buscá-lo, em agradá-lo, em querer Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo presente em nossa vida. Muitas adormecem pelo caminho, né? Porque o cansaço bate, o desânimo bate, a descrença, a fé muitas vezes vai se apagando. E muitas pessoas nesse sono acabam dormindo espiritualmente, né? Deixando despercebida esse cansaço que veio e abandonam o caminho do Senhor, abandonam o caminho de Deus. E esse caminho de Deus não é difícil, basta persistir, tirar um tempo que seja sincero, de todo o coração, com todo o amor, de ler a sua palavra, de orar a Ele, agradecer por tudo que Ele nos dá, de pedir com paixão, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, todos nós somos. Mas nós precisamos diariamente pedir: Jesus, tem compaixão de mim, né? Buscar diariamente enquanto a vinda dele se aproxima, sem desistir. Então não vamos deixar esse sono nos fazer dormir eternamente, espiritualmente. E o que acontece? Elas adormeceram, que a palavra nos diz que todas adormeceram, né? Então, é normal de quem está, pode acontecer de quem está no caminho, dar uma esfriada e se cansar. Mas não pode esquecer que Jesus está voltando. O que acontece? Mas à meia-noite, em determinado momento, quando elas já estavam cansadas, dormindo, ouve-se um grito. O Espírito Santo de Deus sempre vem e nos fala: acorda, ei, levanta, o noivo está vindo. Eu creio aqui que é o Espírito Santo, que ele dá esse grito, esse ânimo, esse renovo, esse vigor. O noivo está se aproximando, levanta, acordem, vai ao encontro dele, né? Então, ouve-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Esse é o grito assim de júbilo, né? Que nos deixa felizes em saber: o noivo está chegando, o noivo está vindo. Então a gente desperta desse sono, desse cansaço espiritual, e a gente desperta para encontrar novamente o noivo.
Então, se você se sente cansado, esse grito que o Espírito Santo dá é o renovo para você buscá-lo. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Ou seja, elas estavam todas animadas porque o noivo estava vindo. Como nós ficamos, nós sabemos que o noivo se aproxima. Né? Todas elas estavam animadas, radiantes, porque ele estava vindo. Elas ouviram o Espírito Santo de Deus e que disse as boas novas, Jesus está vindo. E as nécias disseram às prudentes, veja só, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Por mais que elas escutaram, todas escutaram as boas novas, Jesus está vindo. Mas, no momento que elas viram que o noivo estava se aproximando, elas perceberam que elas não haviam se preparado. A gente não sabe a hora, como eu já disse, nem o momento. Então, essas aqui percebem. Nós não nos preparamos como deveríamos. E as nossas lâmpadas estão se apagando. O noivo virá e não nos encontrará. Ou nós não o veremos passar. Porque essa luz, esse azeite, a chama do Espírito Santo se enfraqueceu dentro de nós. E elas pedem às prudentes, dai-nos do seu azeite. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Elas falaram, o azeite é individual. O Espírito Santo é de cada uma de nós. É a nossa prudência, é a nossa busca, é estarmos preparadas para a vinda que vai fazer a diferença quando Jesus voltar. E ele nos ensina nesta leitura a sermos prudentes, não sermos nécias e insensatas. Não quer dizer aqui que as prudentes foram más com as mulheres nécias. O que Jesus quer nos mostrar aqui é que o azeite é individual. Cada um deve estar preparado, porque eu não poderei ajudar ao próximo na hora que Jesus voltar. O próximo não poderá me ajudar se eu não me dedicar à palavra, se eu não me dedicar aos ensinamentos do Senhor, se eu não me dedicar a buscar a Ele, a agradá-lo em todos os sentidos. Essa leitura parece simples, mas ela toca profundamente nosso coração na busca por agradar ao Senhor, na busca em orar incansavelmente, na busca em estar sempre preparada. Então, como eu disse, não é que elas foram más. Jesus ensina que é individual. A busca é individual. A salvação é individual. O que elas dizem? Ide antes aos que vendem e o comprai. Então, quando elas percebem que elas não haviam se preparado, que o azeite, o Espírito Santo dentro delas era pouco, estava se apagando, que elas não viriam a chegada de Jesus, bate ali um desespero. A palavra nos diz que esse desespero, no último momento, não vai adiantar. Elas vão atrás de tentar comprar o azeite. Mas o Espírito Santo de Deus não se compra. Esse azeite não pode ser vendido, não há preço que pague a graça de Deus. Eu já disse em outra ministração, Deus é bondoso, é maravilhoso, misericordioso, mas a gente não pode comprar nada de Deus. Tudo é por sua graça e sua misericórdia. Então, elas saem para tentar comprar esse azeite. E no que elas saem, o que a palavra nos diz? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Elas não tiveram preparadas. Elas, nesse desespero de conseguir em cima da hora, tudo que elas deixaram de preparar antes com antecedência, elas saem do caminho certo, elas vão para outro rumo, outro caminho,
tentando correr atrás do prejuízo. E nisso, no que acontece, o noivo chega. Quando você ainda assim, por mais que você esteja despreparada, você se desvia do caminho onde ele está vindo, do caminho que você sabe que é o caminho que Jesus virá, é na hora que ele vai passar. Vocês vejam o quanto é triste o que acontece com as nécias, com quem está despreparado. Sabem que Jesus virá, há toda uma preparação, você se põe a caminho, você está no caminho, você está ouvindo a palavra de Deus, mas mesmo assim você não se prepara inteiramente. E na hora que ele está vindo, o desespero vai bater. Aí a gente, nesse desespero, acaba errando ainda mais, indo para caminhos que não é aquele que Jesus virá. Aí a gente se perde totalmente. Porque nós não estivemos preparados desde sempre. Eu não tenho que me preparar por uma semana, por um mês, por um ano. É durante toda a minha vida. Toda a minha jornada aqui nesta terra é ser sensata, é ser prudente. O noivo chegou e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então aquelas que estavam preparadas, que estavam prontas, as sensatas, entraram com Jesus para o reino dos céus. A palavra nos diz, o reino dos céus é comparado com essas virgens. Então elas entram e a porta se fecha. Sobre a vigilância que Jesus nos ministra muito nesta palavra, não é mesmo? Então ele vem, as que estão prudentes, fazendo todas as vontades do Pai, agradando ele em todos os momentos, que são luz em todo o tempo, vão entrar. A sua igreja vai entrar com o noivo e a porta irá se fechar. É isso que a palavra está falando, e a porta se fechou. Mais tarde, versículo 11, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então aqui a palavra nos diz que todo o esforço que elas fizeram depois que Jesus veio, porque elas foram atrás, elas correram, era noite, era escuro, elas passaram por dificuldades e enfrentaram tudo e voltaram. E clamaram ao Senhor, Senhor, abre-nos, Senhor, a porta. Mas aqui o que ele respondeu? Em verdade eu vos digo que não vos conheço. Então, depois que Jesus vier, depois que a sua chance passar, nada mais a gente pode fazer. É isso que Jesus está nos dizendo, por mais que ele seja misericordioso. Tem pessoas que não buscam a ele, não estão preocupadas com a sua volta, com a sua vinda, fazem tudo da maneira que lhes convém. Depois não adianta a gente clamar, não adianta gritar, porque Jesus diz, eu não vos conheço. E é impactante essa leitura. Pode ser que a gente busque, mas não seja com o coração verdadeiro, e há essa preocupação de não buscar ainda da forma que Jesus deseja. Eu me preocupo muito com isso. Eu peço que ele trabalhe o meu coração, que ele trate meu coração diariamente, que ele molde, que eu seja um vaso de barro na mão do oleiro, que ele me molde, para que não aconteça que ele diga um dia, eu não te conheço. Então nós devemos pedir ao Senhor, molda meu coração, nós não somos perfeitos, mas pedir a ele, molda meu coração, coloca um coração de carne, tira esse coração de pedra, coloca um coração amoroso, sincero, um coração perdoador, né? Devemos pedir isso diariamente ao Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então aqui Jesus nos prepara para toda uma vigília. No versículo 24, no capítulo 24, ele prega toda uma exortação à vigilância.
que Ele precisa que nós estejamos vigilantes, porque o dia e a hora só o Pai que sabe. Volta um pouco a sua Bíblia, aqui no versículo 35 do capítulo 24. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, passe o tempo que passar, as palavras do Senhor sempre continuarão as mesmas. Não vai mudar. Tudo que está escrito na palavra vai acontecer, né? Assim, 38, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Então, aqui Jesus falando, né, que ninguém percebia que Noé estava trabalhando, se preparando. Noé estava precavido para a salvação da sua casa, salvação da sua família, e ninguém percebia, continuavam nas festas, nas bebedeiras, casavam-se, davam-se em casamento, toda aquela despreparação, e ninguém percebeu até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Assim será a vinda do Filho do Homem. Versículo 43 do 24. Considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, Jesus falando, se um pai soubesse a hora que viria um ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Como essas nécias que não cuidaram e não perceberam a hora que Jesus estava voltando. Ele fala, ficai também apercebidos, porque a hora em que não cuidais, ou seja, Jesus falando, a hora que você estiver descuidada, que você não vigiar, que você não orar mais, não ler a palavra, não agradar a Deus de todo o seu coração. Se você não fizer a vontade do Pai com sinceridade, nada adiantará e será nessa hora que o Filho do Homem virá. Na hora que nós estivermos despercebidas, como as mulheres nécias, insensatas. Então, por isso a vigilância. Nessa leitura que você tenha conseguido perceber o amor de Deus por nós. Ele nos exortando, ele nos dizendo, vigiem, sejam prudentes, busquem incansavelmente agradar ao Pai. Né? Não desistam de buscá-lo. Preparem as suas vasilhas, que o Espírito Santo de Deus transbordem em vocês. Deixem transparecer essa luz do Espírito através da sua vida. É isso que Jesus está falando. Nós não sabemos a hora, mas Ele está vindo. A palavra dele não passa. Não passará. Minha irmã, que você tenha compreendido a importância da vigilância, de ser prudente, de se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque o inimigo deseja isso. Ele deseja que você não esteja preparada para o juízo final. E nessa palavra Jesus nos diz, virá o dia em que eu entrarei e fecharei a porta. E para quem não foi prudente, ele vai dizer que não nos conhece. Será tristeza grande para cada um de nós que não buscarmos. Então, que nós possamos, incansavelmente, manter as lâmpadas acesas, manter o Espírito Santo vivo, aceso dentro de nós. Que você tenha um dia, uma semana abençoada, no amor, na graça e na paz de Jesus Cristo. Vigiai, orai, leia a palavra, minha irmã, porque quando Jesus vier, você entrará com Ele no reino dos céus. Amém.